Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva batia com força nas janelas da grande avenida, transformando a cidade em um labirinto de reflexos cintilantes. Uma figura frágil corria, encharcada até os ossos, com os cabelos grudados no rosto. Seus olhos estavam cheios de pânico, e sua voz dilacerante ecoava pela noite. Não entre no carro. Atrás dela, um sedã preto parou lentamente. Dentro, ao volante, estava Alexander Whitmore, um bilionário conhecido por seu império industrial e sua lendária frieza. Ele não sabia nada sobre a jovem que acabará de gritar a plenos pulmões. Para ele, era apenas mais um incidente menor na cidade, um pequeno escândalo urbano, até que ouviu sua voz tremer com uma determinação desesperada. Ela avançou rapidamente, parando a porta do carro a tempo, seu olhar encontrando o de Alexander. Ele viu puro medo em seus olhos, mas também algo mais profundo, uma verdade que ele não estava pronto para encarar. Do que você está falando? Perguntou ele, inicialmente irritado, pensando que se tratava de um exagero dramático. Mas a jovem balançou a cabeça ofegante, com as mãos tremendo como se tentassem esconder um segredo capaz de mudar sua vida. Se você entrar naquele carro, você vai se arrepender. Para sempre. Um arrepio percorreu o corpo de Alexander. A chuva ainda batia com força no metal, mas, de repente, o mundo pareceu parar. Ele ainda não sabia que aquele único instante revelaria uma terrível verdade sobre sua própria família, sobre as decisões que havia tomado e sobre o perigo iminente que ignorara por anos. A jovem respirou fundo, pronta para revelar tudo. E naquele silêncio tenso, Alexander compreendeu que seu grito não era apenas um aviso, era um ultimato. Alexander Whitmore fechou lentamente a porta de seu sedã, ainda abalado pelo grito da garota. A chuva caía pelas cortinas, encharcando suas roupas finas, mas ele não se importou. Seus pensamentos giravam. Quem era aquela garota e por que ela parecia saber algo perigoso sobre ele? A jovem, trêmula mas determinada, caminhou em sua direção. Seus olhos eram de um azul intenso, quase penetrante, e seu rosto expressava uma urgência que nem mesmo Alexander conseguiu ignorar. Meu nome é Emily Parker, Sr. Whitmore, disse ela com voz firme, apesar do frio e da chuva. Como você sabe meu nome? Perguntou Alexander, desconfiado e franzindo a testa. Emily desviou ligeiramente o olhar, consciente do enorme abismo entre eles. Ele, o homem mais poderoso da cidade, e ela, uma simples estudante que parecia perdida nesse mundo de privilégios. Eu sei o que vai acontecer se você entrar naquele carro. Você não vai sobreviver ao que te espera. Alexander olhou para ela incrédulo. Dezenas de vezes em sua vida, ele havia enfrentado ameaças, concorrentes, jornalistas, inimigos nos negócios. Mas nunca um estranho havia conseguido perturbá-lo a esse ponto. Emily avançou novamente, estendendo o envelope ligeiramente amassado. Está tudo lá dentro. Leia, e você entenderá. Com hesitação, Alexander pegou o envelope. Suas mãos estavam cerradas, seu instinto empresarial em alerta máximo. Ele sabia que cada decisão poderia ser fatal e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o verdadeiro peso do perigo, não apenas os números ou os contratos. A chuva continuava a bater forte nos vidros do carro, e a cidade de repente pareceu silenciosa, como se prendesse a respiração. Alexander Whitmore estava prestes a descobrir uma verdade que nem seus bilhões poderiam desfazer, e tudo começara com o grito de uma menina. Alexander Whitmore voltou para casa, a chuva escorrendo pelos ombros e o envelope apertado contra o peito. Sua cobertura, geralmente um refúgio de luxo e controle, parecia estranhamente fria e hostil naquela noite. Ele sentou-se à sua escrivaninha de mogno, desdobrando lentamente o papel amarelado que Emily lhe dera. Dentro havia documentos oficiais, fotografias antigas e cartas rabiscadas às pressas. Seu coração afundou ao reconhecer um rosto, o de um homem que ele julgava morto havia 20 anos. Seu irmão mais novo, Nathaniel Whitmore. Os documentos revelaram segredos de família que Alexander jamais poderia ter imaginado. Nathaniel havia desaparecido após uma violenta discussão com o pai, e toda a fortuna dos Whitmore fora construída sobre mentiras, dívidas e contratos fraudulentos dos quais Alexander nunca fora informado. Mas isso não era tudo. Uma das cartas continha um aviso. Alexander, se você continuar ignorando o que está acontecendo ao seu redor, você perderá tudo, e isso pode lhe custar a vida. Alexander sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Emily, a garota na chuva, não havia gritado à toa. Ela sabia algo que ele próprio havia ignorado.
Ele olhou para as fotos novamente, Nathaniel com um homem desconhecido, em uma parte escura da cidade, cercado por carros e rostos ameaçadores. Ele então compreendeu que aquele simples aviso não era apenas um grito na rua, era um sinal. Um sinal de que sua vida, como ele a conhecia, estava prestes a mudar drasticamente. Emily, murmurou ele, falando consigo mesmo. Quem te mandou? E por quê? Mas as respostas não estavam naqueles documentos. Estavam lá fora, na chuva, nas ruas da cidade. E pela primeira vez em anos, Alexander sentiu que não tinha mais controle sobre sua vida. O que Emily lhe revelou naquela noite o obrigaria a confrontar não apenas inimigos invisíveis, mas também verdade sobre si mesmo que ele nunca quis saber. Na manhã seguinte, Alexander Whitmore mal conseguiu dormir. Imagens de Nathaniel e das cartas ameaçadoras se repetiam incessantemente em sua mente. Cada som em sua cobertura parecia amplificar sua ansiedade. Emily nunca havia lhe dado seu número de telefone, ou endereço completo, mas ele sabia que precisava encontrá-la. Ele saiu para as ruas, ainda úmido da chuva do dia anterior. Cada passo parecia afastá-lo ainda mais de seu mundo de luxo e aproximá-lo de uma verdade que ele preferiria ignorar. Sua busca o levou, por fim, a um pequeno e discreto café de bairro onde Emily trabalhava de vez em quando. Ela estava lá, sentada a uma mesa, com os olhos fixos em um caderno. Emily, disse Alexander, com a voz mais suave do que ele imaginava. Ela ergueu o olhar, surpresa, mas resoluta. Eu sabia que você viria, disse ela calmamente. Você precisa entender, Sr. Whitmore. Você está em perigo, mas não é só você. Alexandre sentou-se, tentando disfarçar sua impaciência e medo. Explique-me tudo. Emily respirou fundo. Seu irmão Nathaniel descobriu um segredo sobre sua família, e algumas pessoas querem garantir que ele nunca o revele. Aquele carro em que você deveria entrar ontem era uma armadilha. Alexander sentiu o coração apertar. A armadilha, o perigo iminente. Ele havia flertado com a morte sem nem mesmo saber. Por que eu? Perguntou ele, com a voz trêmula. O porquê você é a chave. Eles sabem que você controla o Império Whitmore. E se você não fizer nada, tudo que você ama, tudo que você construiu, pode desaparecer. Um silêncio se abateu sobre eles. Os outros clientes do café pareciam invisíveis, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando-os a sós com aquela terrível verdade. Então, o que fazemos? Perguntou Alexander, percebendo que pela primeira vez, dependia de outra pessoa para sobreviver. Emily esboçou um pequeno sorriso, mas seu olhar permaneceu sério. Vamos descobrir quem está puxando os cordões, e Nathaniel, se quisermos salvá-lo, temos que agir rápido. Alexander compreendeu que aquele encontro não era mera coincidência. Emily não era apenas uma mensageira. Ela era sua única chance de entender a verdade e sobreviver à sombra que pairava sobre sua família há anos. Após o encontro no café, Alexander e Emily decidiram se reunir em um lugar mais discreto para refletir e elaborar um plano. Alexander alugou um pequeno escritório em um prédio próximo à sua cobertura, um lugar onde ninguém pensaria em procurá-lo. Emily tirou da bolsa uma pequena pasta contendo documentos, fotos e anotações. Comecei a investigar assim que soube o que seu irmão havia descoberto, explicou ela. Há transações financeiras estranhas, empresas de fachada e homens, muitos homens perigosos. Alexander examinou rapidamente os documentos. Números, nomes e lugares passaram diante de seus olhos, mas algo imediatamente chamou sua atenção. Um nome que aparecia repetidamente em vários arquivos do banco. Victor Langston. Ele murmurou. Por que esse nome continua aparecendo? Emily balançou a cabeça negativamente. Langston é um homem influente nos bastidores. Ninguém o vê, mas ele controla muitas coisas, incluindo informações sobre sua família. Ele provavelmente orquestrou o desaparecimento de Nathaniel. Alexander sentiu o coração afundar. Cada peça do quebra-cabeça que Emily lhe apresentava tornava a situação mais preocupante. E estas fotos, continuou ele, apontando para imagens que mostravam Nathaniel cercado por homens desconhecidos em áreas escuras da cidade. Isto não é apenas um desaparecimento. Ele está em perigo e temos que encontrá-lo antes que seja tarde demais. Emily assentiu com a cabeça, determinada. Exatamente. Mas devemos proceder com cautela. Essas pessoas não vão parar por nada. O menor erro pode nos custar a vida. Alexander respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu medo de verdade, mas também uma motivação renovada. Sua riqueza, seu poder e seu ego nunca o prepararam para isso. Agora, ele dependia da determinação e da coragem de Emily para descobrir a verdade e salvar seu irmão. Muito bem, disse ele finalmente com o olhar fixo e resoluto. Por onde começamos?
Emily abriu seu caderno e apontou para uma parte específica da cidade, conhecida por seus armazéns abandonados e becos escuros. Aqui, Nathaniel foi visto pela última vez nesta área. Se quisermos respostas, é para cá que precisamos ir. Alexander assentiu com a cabeça. A chuva do dia anterior, o grito de Emily e a descoberta da verdade eram apenas o começo. A busca tinha acabado de começar, e cada momento seria crucial para salvar seu irmão e desvendar a extensão do perigo que pairava sobre sua família. A noite havia caído sobre a cidade, mergulhando as ruas em uma escuridão quase total. Alexander e Emily avançavam cautelosamente pelo distrito de armazéns, seus passos ecoando no chão úmido. Cada beco parecia mais ameaçador que o anterior, e o vento fazia chacoalhar chapas de metal enferrujadas como um aviso. Emily segurava uma lanterna, iluminando o caminho à frente deles. Segundo as minhas informações, Nathaniel foi visto pela última vez aqui, ela sussurrou. Precisamos manter isso em segredo. Alexander assentiu com a cabeça. Seu instinto de homem de negócios lhe dizia para manter a calma, mas seu coração batia forte. Cada sombra parecia se mover, cada som era amplificado no silêncio da noite. Finalmente chegaram ao armazém indicado. A grande porta de metal estava entreaberta, rangendo de forma sinistra. Alexander fez um gesto para Emily e entraram, com o coração pesado. Lá dentro, o ar estava denso e o cheiro de metal úmido e enferrujado era quase sufocante. Emily parou abruptamente, apontando para uma série de pegadas no chão. Veja, disse ela. Estas são pegadas recentes. Nathaniel passou por aqui, e não estava sozinho. Alexander ajoelhou-se para examinar as pegadas. Eram grandes, robustas, e a última parou abruptamente perto de um container velho. Ele sentiu um arrepio de alerta percorrer sua espinha. Alguém o levou, murmurou ele entre dentes cerrados. E precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais. De repente, um som metálico ressoou atrás deles. Alexander e Emily se viraram bruscamente, mas não havia ninguém ali. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase insuportável. Eles estão nos observando, Emily sussurrou. Ou eles sabem que estamos aqui, acrescentou Alexander, aumentando um pouco a tensão. Eles se aproximaram cautelosamente do container, preparando suas mentes para qualquer eventualidade. E quando abriram a porta, descobriram pistas que destruiriam tudo que Alexander pensava saber sobre seu irmão, sua família e as forças que tentavam destruí-los. Lá dentro, papéis espalhados, fotos de documentos secretos e uma mensagem rabiscada às pressas. Se você quer salvá-lo, pare de buscar a verdade sozinho. Não confie em ninguém além daquele que te avisou. Alexander sentiu o coração apertar. A verdade era mais perigosa do que ele imaginara, e cada passo que davam os aproximava do perigo, mas também de Nathaniel. Alexander e Emily saíram correndo do armazém com o coração disparado. A chuva recomeçara fria e torrencial, como que para reforçar o perigo que os perseguia. As pistas que encontraram lá dentro confirmaram seus piores temores. Nathaniel não havia simplesmente desaparecido. Ele fora sequestrado por um grupo organizado determinado a silenciá-lo. Enquanto se afastavam, o som de um motor ecoou pelo beco. Um carro preto acelerou, bloqueando o caminho deles. Alexander reconheceu imediatamente a assinatura de um veículo de segurança particular, mas a ausência de qualquer emblema o deixou inquietante. Emily agarrou o braço dele. Eles nos avistaram. 2 homens de terno saíram do carro, com olhares duros e frios. Um deles apontou uma pistola. Devolvam tudo o que encontraram e ninguém se machucará, disse ele com voz gélida. Alexandre sentiu a adrenalina subir. Ele sempre pensara que sua riqueza e influência o protegeriam, mas diante daqueles homens armados, compreendeu que tudo o que possuía era inútil sem estratégia e compostura. Emily, se afasta, ele gritou. Mas Emily não se mexeu. Deu um passo decidido para frente e ergueu as mãos. Você não sabe com quem está lidando, disse ela firmemente. Se você encostar um dedo na minha amiga, vai se arrepender. Um dos homens zombou, mas antes que pudesse reagir, Alexander pegou o celular e ativou o sistema de segurança da empresa, disparando um alarme estridente por toda a área. Os homens entraram em pânico por alguns segundos, tempo suficiente para Alexander e Emily se esconderem atrás de uma caçamba de lixo. Temos que nos apressar, sussurrou Emily. Cada minuto conta, eles sabem que encontramos alguma coisa. Alexander assentiu com a cabeça, percebendo que aquela missão não se tratava mais apenas de salvar Nathaniel, havia se tornado uma luta pela sobrevivência deles. A conspiração era maior e mais perigosa do que ele imaginara, e cada passo os aproximava de um inimigo invisível, porém onipresente.
Enquanto retomavam a corrida pelos becos escuros, Alexander se perguntou pela primeira vez se sua riqueza e poder seriam suficientes para protegê-lo, ou se ele deveria finalmente aprender a confiar em alguém além de si mesmo. Após a fuga às pressas, Alexander e Emily encontraram refúgio em um prédio antigo e abandonado, longe de olhares curiosos e câmeras. Ofegantes, eles se sentaram para analisar as pistas que haviam recuperado do armazém. Emily espalhou os documentos sobre uma mesa velha e empoeirada. Veja isto, disse ela, apontando para uma série de arquivos criptografados. Estas contas, estas transferências, alguém tem manipulado tudo isso há anos. E veja este nome que continua aparecendo, Victor Langston. Ele não controla apenas o seu império, Alexander. Ele está puxando os cordões por trás de todo esse caos. Alexander franziu a testa. Ele ouvirá falar de Langston como um investidor discreto e poderoso, mas jamais imaginara que ele estaria no centro de uma conspiração contra sua própria família. E Nathaniel? Murmurou ele com o coração pesado. Ele descobriu algo que Langston queria manter em segredo. Emily Boyle-Tate. Exatamente. E se quisermos salvá-lo, precisamos entender o que ele descobriu antes que seja tarde demais. De repente, passos ecoaram pelo corredor. Alexander e Emily paralisaram. Uma figura surgiu nas sombras, movendo-se silenciosamente. Não estamos sozinhos, sussurrou Emily. Antes que pudessem reagir, a porta do prédio se fechou com força e vários homens armados invadiram o local, cercando a sala. Seu líder, um homem alto e imponente com um sorriso cruel, deu um passo à frente. Whitmore. Parker. Suponho que você encontrou algo que nunca deveria ter tocado. Alexander sentiu o coração acelerar. Ele já havia enfrentado crises financeiras e escândalos na mídia, mas nunca um perigo tão direto. Instintivamente, Emily se colocou à sua frente. Não o toque, ela gritou. O homem zombou. Tarde demais para isso. Nathaniel sabe demais e agora, você também sabe. Mas Alexander, impulsionado pela adrenalina e pelo medo pelo irmão, pegou o celular e ativou um recurso de geolocalização de emergência, enviando um sinal codificado para seus agentes de confiança. Poucos minutos depois, sirenes distantes soaram. Os homens de Langston, surpresos, hesitaram. Essa brecha permitiu que Alexander e Emily escapassem por uma passagem lateral, uma antiga escada de serviço esquecida há anos. Tremendo, mas vivos, eles saíram para a noite, cientes de que cada movimento os aproximava de Nathaniel, mas também da sombra de Victor Langston, um inimigo mais astuto e perigoso do que jamais imaginaram. Alexander então percebeu que aquela investigação não era mais apenas uma corrida contra o tempo, era um jogo mortal onde cada erro poderia ser fatal. E pela primeira vez ele entendeu que só podia confiar em Emily e em si mesmo como nunca antes. As ruas estavam silenciosas, mas Alexander e Emily sabiam que o perigo espreitava por toda parte. Cada carro, cada sombra, poderia esconder os homens de Langston. Mesmo assim, não podiam recuar. Nathaniel estava em perigo e cada minuto contava. Emily tirou um pequeno caderno que carregava consigo desde o início da investigação. Veja isto, disse ela, apontando para uma série de anotações e coordenadas que havia compilado a partir dos documentos recuperados. Esses números correspondem a um armazém nos arredores da cidade. De acordo com meus cálculos, é lá que Nathaniel está sendo mantido. Alexander sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Essa era a primeira pista concreta que tinham desde o início. Então está aí a nossa chance. Temos que ir. Agora. Eles entraram no sedã de Alexander, tentando passar despercebidos. A chuva ainda batia forte no para-brisa, aumentando ainda mais a tensão da fuga. Cada buzina, cada movimento nos retrovisores, fazia-os temer uma emboscada. Ao chegarem ao armazém indicado por Emily, pararam a algumas centenas de metros de distância. O local era imenso, cercado por cercas elétricas e câmeras de vigilância. É isso aí, murmurou Emily. Não há muitas opções. Precisamos ser rápidos e precisos. Alexander assentiu com a cabeça. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente vulnerável. Não como um bilionário atrás de mesas e contratos, mas como um irmão disposto a tudo para salvar o outro. Eles avançaram em silêncio, evitando câmeras e luzes. Emily apontou para uma escotilha de serviço na parte de trás do prédio. Por aqui, ela sussurrou. É o único acesso que temos. Alexander respirou fundo e a seguiu para dentro. A escuridão os envolvia, mas eles estavam determinados. Cada passo os aproximava de Nathaniel, e cada instante aumentava o risco de caírem em uma armadilha. De repente, uma voz familiar ecoou pelo armazém. Alexander, Emily, vocês finalmente chegaram. Era Nathaniel, mas sua voz carregava uma tensão perturbadora.
Ele estava vivo, mas o que havia vivenciado desde seu desaparecimento mudaria a percepção dele sobre toda a conspiração. Alexander e Emily avançaram cautelosamente para o armazém escuro, seus olhos já acostumados à penumbra. A voz de Nathaniel ecoava cada vez mais perto, misturando-se aos sons metálicos de correntes e passos. Finalmente encontraram-no amarrado a uma cadeira visivelmente exausto, mas vivo. Seus olhos brilharam ao ver Alexander. "Alex, você veio", ele murmurou. Mas antes que pudessem comemorar, homens armados emergiram das sombras, cercando o trio. O imponente homem de Langston estava no centro, com um sorriso cruel no rosto. "Você realmente achou que poderia entrar aqui sem nenhuma consequência", disse ele, com a voz gélida. Alexander sentiu a adrenalina subir. Seus anos de poder e estratégia nunca o haviam preparado para aquele momento de perigo iminente. Mas Emily, ao seu lado, lhe deu a coragem necessária. "Soltem-no", ela gritou. Os homens riram, mas Alexander havia previsto esse momento. Com um gesto rápido, ele ativou um sinal de socorro em seus sartvates, enviando uma mensagem codificada para sua equipe de segurança e para a polícia local. Segundos depois, sirenes soaram à distância, dispersando os homens de Langston em confusão. Aproveitando-se do caos, Alexander e Emily correram em direção a Nathaniel. Alexander rapidamente se libertou das cordas que o prendiam, enquanto Emily ficava de vigia para evitar qualquer ataque surpresa. "Rápido por aqui!" gritou Emily, apontando para uma saída de emergência. O trio correu para o corredor, com os homens de Langston tentando capturá-los, mas a polícia e os agentes de segurança de Alexander chegaram a tempo de neutralizar os atacantes. O armazém, antes um local de perigo iminente, transformou-se em um cenário de caos controlado, graças ao plano ágil e à coordenação com o mundo exterior. Já em segurança, Nathaniel, exausto, mas aliviado, colocou as mãos nos ombros do irmão. "Obrigado. Não sei como você conseguiu", ele disse. Alexander, ainda ofegante, olhou para Emily com gratidão. "Sem você nada disso teria sido possível. Você nos salvou." Emily esboçou um pequeno sorriso, mas sua expressão permaneceu séria. "Ainda não acabou. Victor Langston não vai desistir tão facilmente." Alexander sentiu a tensão retornar. A batalha não havia terminado, mas, pela primeira vez desde o início da investigação, eles haviam encontrado Nathaniel e sobrevivido a um confronto direto. Agora, o plano precisava ser ampliado para neutralizar Langston e revelar toda a extensão de sua conspiração ao mundo. Após escaparem do armazém, Alexander, Emily e Nathaniel refugiaram-se num local seguro. A relativa calma era enganosa. Victor Langston não ficaria inativo por muito tempo. Eles sabiam que o confronto final se aproximava. Emily organizou todos os documentos e provas recolhidos desde o início. "Está tudo lá", disse ela. Transações ilegais, manipulações financeiras, ameaças. Langston construiu seu império com sangue e segredos. Alexandre respirou fundo. E chegou a hora de pôr um fim nisso. Não apenas por Nathaniel, mas por nossa família e por todos que ele enganou. Eles arquitetaram um plano ousado. Atrair Langston para uma reunião supostamente secreta, onde Alexandre alegaria estar cedendo parte de seu império, enquanto simultaneamente vazavam as provas para a imprensa e as autoridades. Quando o dia chegou, Langston estava certo de sua superioridade. Alexander o cumprimentou com aparente calma. "Victor, que bom te ver", disse ele com um sorriso frio. Langston zombou, certo de que seu plano era infalível. Mas antes que pudesse reagir, Emily ativou a transmissão ao vivo das evidências. Contas fraudulentas, ameaças contra Nathaniel, fotos comprometedoras. Todos agora podiam ver a extensão da conspiração. Langston empalideceu. Seu império de segredos desmoronou em segundos. A polícia e as autoridades financeiras, alertadas pela transmissão, cercaram imediatamente o local. Nathaniel, finalmente livre e em segurança, colocou a mão no ombro do irmão. "Você tinha razão, Alex. Não conseguiríamos fazer isso sozinhos." Alexander sorriu, olhando para Emily. "Sem você não estaríamos aqui. Você nos salvou." Emily esboçou um pequeno sorriso e pela primeira vez desde o início dessa provação, uma sensação de vitória e alívio tomou conta do ambiente. Langston foi preso e seu império de enganos desmoronou. Alexander e Nathaniel finalmente puderam reconstruir sua família sobre alicerces honestos, enquanto Emily se tornou mais do que uma aliada, uma amiga leal e indispensável. Ao nascer do sol sobre a cidade, Alexandre percebeu que a vida podia mudar num instante. Mas ele havia aprendido algo precioso: riqueza e poder não se comparam à verdade e à coragem. E às vezes é no choro de uma jovem que se encontra força para enfrentar qualquer coisa.